Deixa eu falar sobre outra coisa agora. Tipos de sermão. Tipos de sermão. Existem 3 tipos básicos de sermão, tá? Que é o sermão, acho que vocês já ouviram falar disso. Temático, textual e expositivo. Muito bem. Temático, textual e expositivo. O que são esses tipos de sermão? Vou colocar aqui uma apresentação de slide. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu vou falar, escolher um texto, eu vou falar sobre desobediência. Onde que ele se encaixa aí nesse trecho? Tudo indica que ele será temático, porque você já tem o tema. Desobediência é o meu tema. Mas ele pode nascer assim, com um tema, mas pode acabar sendo um expositivo. Como, Lucas? Você em vez... Por exemplo, qual que é a diferença, tá? Então, vamos usar o exemplo do Francisco. Desobediência, ele pensou num tema. Desobediência. Eu posso começar a procurar na Bíblia vários lugares em que esse assunto é tratado. Esse ponto que eu ia colocar. Achar alguns versículos que falam de desobediência, que falam de... Tem vários pontos. Como lá em Gálatas, agora não me recordo o versículo, que é um ponto que eu estou até pensando na próxima mensagem. Que se você ler aquilo que está escrito lá, que fala do que a pessoa não pode fazer, pratica tais coisas, você sabe qual vai ser? Das obras da carne e das obras do Espírito, né? Pratica tais coisas não entra no reino de Deus. Então, se você ler aqui dali, se você for trazer para o mundo de hoje, está falando exatamente para o carnaval. Tudo que dali é o que você vê no carnaval hoje. Dá um samba enredo. Uhum. Então, legal. Vamos pegar todas essas suas informações que você deu e vamos imaginar como trabalhar elas. Tá, a gente agora vai começar uma hora de perguntar mesmo, a gente não vai precisar. Fica à vontade. Porque, vamos lá, vamos levar o exemplo do Francisco. Desobediência. Eu estou imaginando hoje esse carnaval é uma porcaria. É verdade. Desobediência. Mas a gente não pode pegar um exemplo do mundo, do reino das trevas, e querer comparar com o reino da luz. Porque se a gente trouxer para dentro da gente aqui, ó, a desobediência. Alguém aqui é desobediente? Em alguma coisa é. Então é desobediência do mesmo jeito. Se você praticar, não herdará o reino do céu, a mesma coisa do carnaval. Certo. Então olha que legal. Por isso que eu, pelo menos, já cheguei a essa conclusão faz tempo. Estudar em grupo é muito mais valioso do que estudar sozinho. Por quê? Porque o Francisco consegue, com isso que ele pensou, apresentar um sermão bom. Ele consegue. Mas nunca um sermão vai esgotar um assunto. Primeiro, porque eu não tenho tempo para isso. Certo? Eu não estou fazendo um seminário. Estou fazendo um sermão. Então, o que eu posso trabalhar dentro de 20 minutos? Desobediência. A humanidade, a gente vê isso desde o 3º capítulo da Bíblia. Eu não vou ter em 20 minutos tempo para esgotar. Então, o Francisco ele vai pensar numa faceta, numa face desse assunto. Mas outra pessoa conseguiria contribuir mais com esse assunto. Se a gente está sentado junto, já vai surgindo um monte de ideias. Isso é o que a gente anotaria. Isso tudo é o que eu anotaria no meu papel. Isso é o que durante uma semana eu começo pensando assim, mas depois vou chegar a essa conclusão em outra. E lembra? Vou fazendo todas as minhas anotações das minhas ideias. E vou tentar organizar todas essas verdades de uma maneira que seja lógica. Vamos supor então que o Francisco veio e trouxe essa mensagem e terminou do jeito que ele começou aqui. Terminou. O seu Ivan está com a pregação seguinte. Ele pode continuar. Você pode vir na semana que vem e falar: o Francisco trouxe um assunto aqui sobre desobediência. E se o irmão não foi
não feriu a doutrina, você não vai desdizer. Você não vai falar que o que ele falou foi errado, mas você vai complementar. Foi bom o tema dele e eu acho que a gente pode trabalhar ainda mais esse assunto. Então, eu quero continuar no tema da desobediência, mas agora não pensando sobre o fato do mundo estar em desobediência, mas como que nós cristãos, que às vezes não estamos pulando carnaval, também estamos descumprindo o que Deus espera. Veja bem, então, que os assuntos são amplos. E é exatamente esse o problema do sermão temático. Porque ele pode trabalhar o assunto por qualquer face. Você está entendendo? Então vamos lá, para ficar claro. Desobediência é um tema. E você falou, eu queria trabalhar em Gálatas. Pode trabalhar em Gálatas. Eu vi esse versículo aí, e talvez na conclusão eu vou usar ele para concluir. Mas eu não vou trabalhar em cima, falar, posso até citar que foi feita no segundo, que eu não prestei atenção, quando foi escrito esse evangelho aí, lá para o segundo século, mais ou menos, né? A carta? A carta de Gálatas? Não. Foi. Todos os escritos do Novo Testamento são sempre do primeiro século. Mesmo que a gente não saiba o ano exato, mas Gálatas é 49, Posso 50. até usar esse exemplo, que esse foi escrito no primeiro século, mas parece que foi feito para a festa do mundo. Entendi. O que o pessoal está falando, está fazendo, é exatamente o que está escrito ali. Perfeito. Então, olha só. A desobediência é um tema. E eu nem sei como que você vai trabalhar. Mas vamos supor, você poderia falar assim, olha gente, a desobediência começou lá em Gênesis 3. Né? Com Adão e Eva desobedecendo a Deus. Aí depois a gente vê a desobediência de novo em Gênesis 6. Então, mais uma. Nem saímos daqui, eu já tinha pulado uma. Tá. Vamos falar. É que a gente não vê desobediência exatamente ali em Abel e Caim, mas falta de dedicação. Né? Mas tudo bem, você poderia citar ali a desobediência de Caim no sentido de que Deus disse que ele deveria dominar o pecado e ele foi desobediente, ele não dominou. E depois a gente vê desobediência também no dilúvio. E aí, qual que é o resultado aqui? Pensei nisso agora. Qual que é o resultado aqui? Pecado. Se vocês comerem do fruto, certamente Morrerá. Caim desobedeceu. Qual foi o resultado? Morte. O dilúvio veio. Qual foi o resultado? Morte. E aí você pode trabalhar assim seu sermão. Você vai falar. Você quer obedecer ou desobedecer? Cabe a você escolher. O resultado você já sabe qual é. Por exemplo, isso é um sermão temático. E você vem pegando vários textos na Bíblia. E você poderia ir para o Novo Testamento. E aí você fica para lá e para cá nos textos. Para lá e para cá. Para salvar o tema que você quer apresentar. Agora, eu posso pensar na desobediência e, em vez de trabalhar de um modo temático, trabalhar de um modo expositivo? Posso. Por exemplo, você falou sobre Gálatas. E poderia ser Gênesis, poderia ser no Éden, Caim e Abel, no dilúvio, mas eu posso trabalhar expositivo. Então você falou lá, Gálatas 5, 28, 21 das obras da carne? Porque diz a inveja de embriaguez, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Isso, então eu vou pegar esse pedaço do texto e não vou falar o que eu acho sobre a desobediência, que é o que normalmente eu falaria aqui, mas eu vou falar o que Paulo fala sobre a desobediência. Está entendendo? Quando não são os meus argumentos que constroem o sermão, mas são os argumentos daquele texto. Mas Gálatas 5 fala tudo que dá para falar de desobediência? Paulo tem um foco ali. E quando você se restringe a falar o que ele está falando naquele trecho, né, que não é só um versículo, é um trecho. Mas quando você se restringe a falar o que ele está falando naquele trecho, o seu mesmo sermão, que seria um sermão temático, passa a ser um sermão expositivo. Ele está enfatizando aí no viver pelo Espírito. Isso. Poderia ser do 16, né, até o 21, mais ou menos, tá? Seria esse trecho.
E aí então, eu vou fazer um sermão aqui, ó. E quais serão os meus pontos? Serão os pontos que ele apresenta dentro do texto. Vamos, tá? Nós estamos só começando a falar disso aqui. Mas é só para você perceber que o fato de você ter pensado num assunto não define o seu sermão. É como você vai andar em cima disso e explorar que vai definir se ele vai ser temático, textual ou expositivo. Geralmente, quando a gente vai fazer expositivo, a gente não começa pensando no assunto, a gente começa pensando pelo texto. Eu li o texto e eu quero pregar sobre esse texto, então eu vou pensar qual é a lição desse texto e aí ele vai se tornar expositivo. Mas você conhecendo a Bíblia, você pode pensar num tema e falar, eu queria pregar sobre esse tema, mas de modo expositivo. Como faço isso? Eu vou imaginar todos os textos bíblicos, que poderia ser todos esses, e essa lista poderia continuar aumentando. Tem um monte de textos que fala sobre desobediência. Você vai escolher um deles e vai trabalhar os pontos daquele texto. E aí você vai tornar ele expositivo. Tá? Dá para fazer isso.